O jejum bíblico. Em alguns exames que nós fazemos, é necessário jejum total. O que é isso? É não se alimentar com nenhum tipo de alimento sólido e não tomar nada líquido, inclusive água. Na Bíblia, sempre que existe o jejum, de 100% das vezes, 100% é total. É um jejum sem comer alimento algum e sem tomar água ou qualquer outro líquido. Pois bem, vamos dar uma olhada em algumas passagens bíblicas. Êxodo capítulo 34, versículo 28. E Moisés esteve ali com o Senhor 40 dias e 40 noites. Não comeu pão, nem bebeu água. E escreveu nas tábuas as palavras do pacto, os 10 mandamentos. Deuteronômio capítulo 9, versículos 9 e 18. Quando subi ao monte a receber as tábuas de pedra, as tábuas do pacto que o Senhor fizera convosco, fiquei no monte 40 dias e 40 noites. Não comi pão, nem bebi água. Prostrei-me perante o Senhor, como antes, 40 dias e 40 noites. Não comi pão, nem bebi água, por causa de todo o vosso pecado que havíeis cometido, fazendo o que era mal aos olhos do Senhor, para o provocar a ira. Nós vemos aqui o jejum que Moisés fez para receber as tábuas da lei, como é conhecida pelos judeus a Torá, como conhecemos como o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Ele subiu naquele monte a pedido de Deus e ficou ali 40 dias e 40 noites sem comer pão e sem beber água. Ele é muito claro na Bíblia, a Bíblia é muito clara. Ele desceu do monte com as tábuas da lei, o povo estava se prostituindo, estava adorando o bezerro de ouro, ele quebrou então as tábuas da lei e novamente Deus o chamou ao monte. Moisés subiu ao monte para novamente receber as segundas tábuas da lei, no qual monte ele ficou mais 40 dias e 40 noites sem comer pão e sem beber água. Este é o jejum bíblico, é um jejum total. Esther, capítulo 4, versículo 16. Vai, ajunta todos os judeus que se acham em Suzã e jejuai por mim. Não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite, nem de dia. Eu e as minhas moças também assim jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que isso não é segundo a lei. E se eu perecer, pereci. Nós vemos aqui Esther também. Quando havia um decreto para matar todos os judeus estavam debaixo desse decreto, seriam exterminados, inclusive Esther, que era uma judia. O que acontece? Mardoqueu vem, fala com ela, traz a notícia, deixa isso muito claro. Mardoqueu já estava jejuando, ele já estava se lamentando. Então ela também põe isso no coração, embora sabendo que não podia entrar na presença do rei sem que ele estendesse o cetro para que a pessoa se aproximasse. E ela sabia que ela poderia morrer, perder a vida. Mesmo sendo rainha, há 30 dias o rei não a chamava. Então o que ela fez antes de ir falar com o rei? Jejuou e convocou o povo para jejuar, sem comer e sem beber, de dia e de noite. Mais uma vez, nós vemos aí um jejum total, não para por aí. Daniel, capítulo 6, versículo 18. Depois o rei se dirigiu para o seu palácio e passou a noite em jejum, e não foram trazidos à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. Então nós vemos aqui o rei Dario,
que amava a Daniel, o profeta. E Daniel tinha uma sentença de morte, assinada por este mesmo rei, porque seus conselheiros disseram para ele que por espaço de 30 dias ninguém deveria fazer oração a nenhum outro Deus, a nenhum outro rei, se não fosse o rei Dario. E mal sabia o rei Dario que Daniel estava incluso nesse decreto. Quando o rei soube que Daniel seria lançado na cova dos leões, ele até tentou livrar a Daniel, mas não pôde, porque segundo a lei dos medos e dos persas, nenhum decreto real poderia ser abolido. Então nem o próprio rei poderia voltar atrás. O que o rei fez? Passou a noite em jejum. Nós vemos aqui mais uma vez o jejum total, sem alimentar-se e sem beber líquido algum. Não para por aí. Daniel, capítulo 10, versículos 2, 3, 5, 6 e 7. Naqueles dias, eu, Daniel, estava pranteando por 3 semanas inteiras. Nenhuma coisa desejável comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento, até que se cumpriram as 3 semanas completas. Até aqui, aliás, Daniel capítulo 10, versículos 2 e 3. Vamos ver esse aqui por enquanto. Então Daniel, ele está deixando claro aqui que por 21 dias, conhecido como o jejum de Daniel, que é interpretado de uma outra maneira. Depois a gente vai falar sobre isso. Por enquanto vamos falar do jejum total. Então durante esses 21 dias, Daniel deixa isso muito claro aqui. Em Daniel, no capítulo 10, nos versículos 2 e 3. Por 3 semanas, ou seja, 21 dias, ele jejuou. Então, o que nós vemos até aqui? Vemos algo muito importante a respeito aí do jejum de Moisés, do jejum de Esther, do jejum do rei Dario, do jejum de Daniel. Mas não para por aí, temos mais ainda. Em Jonas, no capítulo 3, versículos 5, 6 e 7. Na realidade, essa passagem que eu queria ter dito antes, então vamos a ela. Jonas, capítulo 3, versículos 5, 6 e 7. E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de saco, desde o maior deles até o menor. A notícia chegou também ao rei de Nínive, e ele se levantou do seu trono e, despindo-se do seu manto, cobrindo-se de saco, sentou-se sobre a cinza e fez uma proclamação e a publicou em Nínive, por decreto do rei e dos seus nobres, dizendo: não provem coisa alguma, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, não comam nem bebam água. Então até aqui fica muito claro, fica absolutamente claro que o jejum bíblico ele é total. Não se come nada e não se bebe nada. Moisés, por 2 vezes, jejuou 40 dias e 40 noites. Não comeu nada e nem bebeu nada. Daniel jejuou por 3 semanas, 21 dias. Não comeu nada e nem bebeu nada. Esther com o povo jejuaram por 3 dias e 3 noites. Não comeram nada e nem beberam nada. O rei Dario jejuou durante a noite. Não comeu nada e nem bebeu nada. Agora aqui os ninivitas, o rei, os grandes e até mesmo o povo todo juntamente com os animais não comeram nada e não beberam nada. Qual a diferença entre jejum e propósito?